Bom, a gente volta com as informações aqui do Brasil. O Auxílio Brasil do mês de abril começa a ser pago já na próxima quinta-feira com valor mínimo de R$ 400. A repórter Beatriz Manfredini traz as informações, quem pode receber, como é que vai ser esse calendário, Beatriz? Tiago, quem pode receber são as famílias em situação de extrema pobreza ou de pobreza. Então, são as famílias que recebem até R$ 200 de renda mensal por pessoa, Até R$ 105 é encaixado ali nas famílias em situação de extrema pobreza, R$ 105 por pessoa ali dentro da família e até 200 na situação de pobreza. Os pagamentos começam agora na próxima quinta-feira, dia 14 de abril, para quem tem o número NIS de identificação social com final 1. A gente lembra que o Auxílio Brasil ele veio para substituir o Bolsa Família, Mas foram mantidas as mesmas datas de pagamento, então sempre de acordo com o número final NIS. Então, na quinta-feira, dia 14, recebe quem tem NIS final 1, no dia 18 de abril, quem tem NIS final 2, dia 19, NIS final 3, e o calendário segue dessa forma até o dia 29 de abril, que é quando recebem as pessoas que têm o NIS final 0. O pagamento mínimo é de R$ 400, e se alguém precisar consultar o valor ou a data certinha, tiver alguma dúvida, pode baixar o aplicativo da Caixa Tem, que está disponível para todos os celulares, ou ligar no número 121 do Ministério da Cidadania. A gente lembra que atualmente aqui no país 18 milhões de famílias recebem esse benefício, Tiago. Beatriz Manfredini trazendo esse calendário importante para os beneficiários. Até mais tarde, girando agora os nossos comentaristas. Cristina Grêmio, é importante dizer o seguinte, A pandemia, ainda bem, é o que tudo indica, vai ficando para trás, mas os efeitos da pandemia continuam e o Auxílio Brasil ajudou muita gente durante a pandemia. Agora, como dar sequência a um programa como esse, Cris? Tem que ter uma rigorosa fiscalização, rigorosa e permanente, para não acontecer tudo o que acontecia no antigo Bolsa Família, que tinha muita gente que não precisava do benefício recebendo o benefício, enquanto a lista de espera de tantos outros que efetivamente precisavam só aumentava. O governo agora tem um mapeamento real de quem efetivamente ficou à deriva na pandemia. Aumentou muito o número de necessitados por força dos lockdowns implantados por prefeitos e governadores, como eu já disse antes e venho dizendo, esticados por muito tempo, muito além do momento em que ficou claro que aquilo não ajudava, não ajudava a controlar a questão de saúde, de internação nos hospitais, mas insistiram, quebrando a economia, fechando empresas, falindo comércios e deixando aqueles 38 milhões de invisíveis, chamados pelo ministro Paulo Guedes, de invisíveis, absolutamente visíveis, pessoas que viviam de vender pipoca em estádio, guaraná e água na praia, enfim, biscoito na rua, pessoas que ficaram sem nenhuma chance de orçamento, de conseguir financeiramente sustentar suas famílias e que agora dependem do Auxílio Brasil. Nos próximos anos, seja na continuidade do atual governo se reeleito ou nas mãos de outro governante, isso vai ser um projeto super necessário, aonde encaixar no mercado de trabalho todas essas pessoas, porque desemprego é algo que a gente vem vendo como uma das prioridades desde que a ex-presidente Dilma arruinou a economia, colocando o Brasil na pior recessão da história. O governo Temer conseguiu dar uma leve melhorada nos números com a aprovação da reforma trabalhista e algumas outras medidas. O governo Bolsonaro investiu muito nessa área, com lei de liberdade econômica, muito favorecimento, inclusive na pandemia, a manutenção dos empregos, ajudando economicamente as empresas a manter os empregos, mas ainda há muito por fazer, e eu reitero, por desastradas medidas de prefeitos e governadores durante a pandemia. Amanda? Eu estava até olhando para baixo aqui para recuperar alguns números de pesquisas recentes que saíram na semana passada, porque o Auxílio Brasil tem sido fundamental para dar esse fôlego extra para o presidente Bolsonaro. A gente viu que ele se recuperou nas últimas pesquisas e se recuperou, inclusive, um pouquinho. É lógico que o presidente Lula ainda é o preferido, ainda é o favorito na parcela da população que ganha até 2 salários mínimos. E por que essa fatia do eleitorado é tão importante? Porque ela é responsável, ela representa 50%, metade, ou um pouco mais da metade do eleitorado. Por isso, o Auxílio Brasil é um ponto nevrálgico, central da campanha do presidente Bolsonaro. Assim como outras medidas que ele tem tentado fazer na economia, aliás, a economia deve ser o principal tema,
questão dessa eleição que deve nortear o voto do eleitor. Então, todas essas medidas na economia, Auxílio Brasil, que já fez com que o presidente Bolsonaro, obviamente que Lula continua franco favorito entre quem ganha até 2 salários mínimos, mas para que ele recuperasse um pouco, para que a aprovação do seu governo melhorasse, assim como outras medidas que vão surgindo, a redução de impostos, do PIS/COFINS, do diesel, de produtos, o IPI, né, de produtos industrializados, aí você tem a antecipação do 13º, o saque do FGTS, medidas direcionadas como crédito, por exemplo, para caminhoneiros, para produtores rurais. Então, são todos nichos do eleitorado que o presidente Bolsonaro vai dando uma cenourinha assim, no horizonte para conseguir tentar cooptar e melhorar a sua votação, o que, verdade seja dita, todos os presidentes fazem, né? Principalmente em ano de eleição. E o Auxílio Brasil foi responsável, então, por essa melhora da aprovação do governo Bolsonaro. Há muitos outros motivos, mas essa política distributivista, como os analistas políticos chamam, tem sido fundamental, assim como a terceira via, por exemplo, a saída do candidato Sérgio Moro da corrida, do páreo eleitoral, a terceira via basicamente em frangalhos, ainda sem ter escolhido o nome. Então, isso faz com que a eleição tenha antecipado o segundo turno já para o primeiro turno. Muita gente pode escolher fazer o seu voto útil já no primeiro turno, principalmente se não aparecer um outro nome competitivo. Então, o Auxílio Brasil ajuda a explicar, em parte, essa recuperação do voto em Bolsonaro. O Auxílio Brasil foi uma medida importantíssima. A Cristina Grêmio colocou bem aqui o resultado nefasto dessa política venal que muitos governadores e prefeitos fizeram de fecha tudo, fica em casa, economia a gente vê depois. Alguns fizeram isso por ignorância, outros fizeram isso francamente para prejudicar a economia do país e com isso diminuir a chance do presidente Bolsonaro ser reeleito, né? Evidentemente, essas medidas todas de fechamento da economia trariam um custo. O presidente Bolsonaro alertou para esse custo da economia desde o início. Esse Auxílio Brasil é medida necessária, precisa, sim, evidentemente, ser muito bem fiscalizado, precisa ter, inclusive, uma visão temporal, um momento em que ele vai durar, mas a sociedade precisava disso. Eu, inclusive, estive recentemente, até ontem, lá no Nordeste, lá no Piauí, e mesmo essas pessoas lá no Piauí dizem com muita tranquilidade, dizendo, não, o auxílio que o presidente está dando é muito importante para nós sobrevivermos aqui, que foram eles, uma região de turismo, absolutamente afetados por essa visão de fecha tudo, né? Fique em casa, economia a gente vê depois. O presidente Bolsonaro vem se recuperando muito já nessas pesquisas, cuja credibilidade a gente pode colocar em causa ou não, mas o fato é que a curva de tendência é Bolsonaro ultrapassar Lula em algum momento. E esse Auxílio Brasil faz uma parte desse trabalho, que é restabelecer à sociedade o poder de compra, o poder financeiro que governadores e prefeitos retiraram.